Aleluia, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha, que glória estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu quero compartilhar sobre um encontro que você terá diariamente. É o encontro com o medo. Fala para o irmão que está do seu lado, você vai encontrar com medo. Vai ou não vai? Todos os dias. Provavelmente hoje mesmo o medo já bateu a sua porta, dizendo: amanhã é segunda-feira, dia de pagar tal conta, dia disso, daquilo. E aí o que veio ao seu coração? Medo. Mas as Escrituras nos ensinam a respeito de como vencer o medo. E eu queria ir para 2 Crônicas 20, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20 e versículo 3. Eu vi que o pastor Jadson está incomodado com respeito aí do cabelo dele, mas eu quero dizer para você que tem jeito, aleluia. Para você não, para mim tem. Mas nós vamos orar, né, irmão? Jesus faz milagre, né? Vai fazer também aqui do lado de cá, aleluia. Eu tenho que manter bem coladinho assim. Você não tem jeito mais, mas eu posso. Esse irmão é muito amado. E eu estava reparando aqui uma coisa na igreja aqui dos irmãos. Os irmãos são uma igreja de vanguarda. O que é isso? É uma igreja que está à frente do seu tempo. Eu não falo isso, eu falo isso profeticamente. Você vai me conhecer à medida que eu vou compartilhando, pregando. Às vezes eu paro também para profetizar, e é o que eu estou fazendo agora. Os irmãos são uma igreja de vanguarda. A gente de vanguarda aqui, quer dizer, é aquela que está à frente do seu tempo. E quando você está à frente do seu tempo, isso também gera medo. Por quê? Ninguém fez isso antes de nós. Ninguém testou tal coisa. E isso gera um pouco de insegurança, de medo. Então, pastor Jadson, Deus colocou projetos nobres no seu coração, de vanguarda, que ninguém aqui em Goiás ainda testou. E você olha para determinados projetos que estão no seu coração, você não tem coragem nem de compartilhar esses projetos. Você fala: Senhor, mas eu vou falar isso, eles vão achar estranho, ridículo. Mas aonde? E aí você olha para determinadas igrejas, para determinados ministérios, para aqueles ministérios grandes, você fala: não, mas quem é que fez isso? Não, ninguém fez, mas o Senhor colocou no seu coração. E Ele está dando para você e para essa equipe toda aqui. E o que eu sinto é que muitas vezes tem vindo projetos ousados ao seu coração, e você olha para ver quem fez aquilo antes de você. Não, ninguém fez aquilo antes de você. Mas junto com o projeto, pastor, Deus dá a fé para realizar. Então, não tenha receio de realizar aqueles projetos divinos que Deus colocou no seu coração. Porque os irmãos são uma igreja de vanguarda. É uma igreja que vai inspirar e puxar muitas outras igrejas, até mesmo aquelas que estão em grandes centros, e que você olha e fala: Senhor, mas não deveria começar por ali? Pois é, Deus faz essas coisas. Deus escolhe aqueles lugares, geralmente, que não são os grandes centros, para escolher e mostrar a sua glória. Haja vista que Jesus nasceu na capital? Não nasceu lá em Jerusalém. Jesus nasceu lá em Belém, não é verdade? Cidade lá irrelevante, até hoje é irrelevante. Se você vai a Belém, não tem nada que ver lá, a não ser a capela da Natividade, absolutamente nada, é irrelevante até hoje. Mas Deus escolhe aqueles que não são, para exaltar sua glória, para olhar e dizer: aquilo ali é Deus. Então vão olhar para os radicais livres aqui, vão dizer: é Deus que está movendo lá. Vão olhar para essa igreja e falar: para que aquilo tudo? Sabe, irmãos, sabe, querido pastor, às vezes as pessoas chegam até o irmão e falam: para que isso tudo? É porque você talvez ainda não percebeu, isso é profético. Isso não tem a ver com a sua preferência. Por exemplo, eu
Estou testando esse negócio aqui, aleluia, né? Então aí os irmãos falam, mas para que isso, pastor? Você talvez até hoje não tinha percebido isso que eu estou falando. Não é uma questão de preferência dos irmãos, é porque através da vida dos irmãos, o Senhor está estabelecendo um modelo, um padrão de glória, de excelência. Por isso, continue fazendo além daquilo que está nos seus recursos naturais, porque isso demonstra que tem alguém também movendo sobre a sua vida. É o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar para que a palavra do Senhor fale conosco. Pai, obrigado por estar aqui nessa igreja amada. Obrigado, Senhor, porque eu me sinto em casa, num ambiente de fé. Pai, num lugar onde a palavra é acolhida com fome de Deus, com sede do Senhor. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. E eu sei que o Senhor separou essa noite para falar comigo, para falar com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 3. Os irmãos estão comigo? Amém. Então, Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Versículo 3 de 2 Crônicas 20 diz que Josafá, rei de Israel, teve o que, meus irmãos? Josafá era um grande rei de Israel. Ele fez uma reforma poderosa, e eu não creio que nada que está nas Escrituras é por um acaso. Aqui ele deixa claro que ele teve um sentimento muito comum a qualquer um dos crentes, qualquer um dos filhos de Deus. Ele teve medo. Mas a reação de Josafá, se você voltar lá ao versículo, é que conta no nosso caso hoje. Depois que Josafá teve medo, o que ele fez? O que ele fez? Se pôs a buscar o... Então, medo é algo que vai sobrevir aqui sobre todos nós. Virá sobre todos nós o medo. Porque parece que nós vivemos num mundo cheio de medo. Vamos olhar para ver se o medo está em algumas áreas. Por exemplo, na economia. Provavelmente, eu não sei aqui em Tubiara, aqui maioria é de agronegócio, eu imagino, que é o setor que puxou toda aí a economia do Brasil no último ano. Mas mesmo assim, eu vivo lá numa área industrial, lá em Belo Horizonte. Então, qualquer membro da família, da igreja, tem um ente desempregado, tem uma pessoa desempregada. Por quê? Porque na economia o Brasil vive um ambiente de quê, meus irmãos? De medo. Nós antes éramos classificados como um país de investimento. Aí uma agência internacional rebaixou o Brasil lá, então hoje nós somos um país que não vale a pena investir, é de risco. Isso gera o que na economia? Fala comigo, medo. Então, nós tínhamos então confiança para os investidores, para os empresários. E o que isso gera lá na sua casa? Um ambiente de medo, de insegurança. E se eu perder o emprego? O fulano meu primo perdeu, o ciclano meu tio perdeu. Temos mais de 13 milhões de desempregados. Alguém aqui tem desempregado na sua família? Levante a mão, deixa eu ver. Na sua família, primo, parente, tio, sogra, aleluia. Olha aí, tem desempregado. Então isso gera o quê? Medo. Aí amanhã, segunda-feira, você é chamado para conversar lá no departamento pessoal, lá na empresa onde você trabalha. Que sentimento que veio agora ao seu coração? O mundo está preparando a sua mente para más notícias. Ei, nós estamos aqui pregando o Evangelho, diga amém. O Evangelho são as boas. Mas quando você liga o rádio, o que vem sobre a sua mente? Más notícias. O noticiário, más notícias. A economia, más notícias. Isso tudo durante todo o dia vai gerando medo. E você vai encontrar-se com esse medo. Josafá deu uma resposta. Qual a resposta que ele deu? Se pôs a buscar o Senhor. Quantos querem buscar o Senhor aqui? É a única maneira de você vencer o medo. Mas ele vai se encontrar todos os dias com você. Mas vamos ver a política, por exemplo. É um cenário de completa instabilidade.
Algumas semanas atrás, quase que temos que trocar outro presidente. E aí tudo isso gera, será que o presidente Temer vai ficar? Não vai ficar. Invisto, não invisto, compro, não compro, viajo, não viajo. Isso gera insegurança. Aí você vai para a economia, está instável. Você vai para a política, piorou mais ainda. E sem perceber, nós levamos isso para dentro da nossa casa. Levamos isso lá para as nossas células. E aquele ambiente deveria ser um ambiente de boas notícias, levamos más notícias. Você não é portador de más notícias, você é portador de boas novas. Eu não estou sugerindo que você seja ignorante aos acontecimentos, não, eu estou sugerindo que você escolha ser portador de uma mensagem. Eu escolhi, eu sou portador de boas novas. Mas o medo vem trazer as más notícias para o meu coração. Eu preciso ter uma reação. Por isso eu estou chamando essa palavra de encontros com medo. Pastor, será que na igreja nós temos também um ambiente de medo? Infelizmente. Porque os pregadores da lei ajudam aí a ter um ambiente de medo na igreja. Porque eles vêm e pregam o seguinte: olha, o seu padrão não é suficiente para agradar a Deus. E aí você fala, eu tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, depois eu vou servir a Deus. Esses pregadores geram medo. O sujeito pensa, quando é que eu vou servir esse Deus que é impossível de ser agradado? Nunca. E aí o sujeito não vem aqui, não vai para a célula, não vai para Deus, porque tem o quê? Medo. Eu tenho que consertar tal coisa na minha vida, eu tenho que ajeitar isso, Ei, você não limpa o peixe antes de pescar. Você pesca o peixe. Vocês que têm aleluia, um rio aqui tremendo, devem comer muito peixe, né? Então nós queremos limpar o peixe antes de pescar, irmão. Não, traz o peixe, aleluia, e depois a gente limpa. Quantos estão me entendendo? Então, mas o ambiente da pregação da lei gera medo na igreja. Semana passada eu encontrei uma irmã, 37 anos, que ela estava sem ceiar. Crente, 37 anos sem tomar a ceia do Senhor. Por quê? Medo do padrão de Deus. Porque liam na Escritura, né? Para avaliar a si mesmo. E aí, se tiver tudo certo com você, então ceiar. Mas nós sabemos que essa é a pregação da lei. A pregação do Evangelho diz que já está tudo consumado. Que Ele, Cristo, já pagou o preço no nosso lugar. Então já está avaliado. Quem que está avaliado? O Cordeiro de Deus. É Ele que é objeto da avaliação. Deus o avaliou, falou, está aceito o sacrifício. O que eu faço agora? Toma a ceia do Senhor. Então, há medo espalhado pela igreja? Em alguns lugares sim. Graças a Deus o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aqui nas nossas células nós lançamos fora esse medo. Mas eu preciso admitir para os irmãos, ele vem bater a minha porta. Ele vem bater a sua porta. Quando você vai trabalhar, quando você vai viajar, quando você vai estar com a sua família. Então, eu não quero que você negue o medo. Isso é tolice. Por favor, projete aí 1 João, capítulo 1 e versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 8. Pastor, você quer que eu negue o medo, dizendo, eu sou corajoso? Não, é tolice. Isso é a mesma coisa de alguém que não sabe nadar, olhar para o mar e falar, agora eu te enfrento em nome de Jesus. Vai lá, você não é o corajoso? A Bíblia tem um nome para essa pessoa, chama essa pessoa de tola, porque o medo é para a sua própria segurança, é instinto de sobrevivência. Todavia, a Escritura diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A mesma coisa se refere ao medo. Se dissermos que não temos medo, enganamos a nós mesmos. Então a questão não é aqui para homens ou mulheres se tem medo ou não, é um fato. Eles têm nomes diferentes. Talvez o medo da esposa é diferente do medo do marido, do ancião diferente do jovem, do pastor diferente do membro. Mas todos nós nesse auditório, do menor ao maior, teremos um encontro com medo. E ele vem dar uma saudação a você, mau dia.
Olha, ele tem capacidade de até tirar o seu sono. Antes de amanhecer, talvez o medo já te acordou, de preocupação, de ansiedade. E quando você acorda, ele vem dar uma saudação: mau dia hoje, é dia tal, é dia de você pagar a prestação da casa e não tem o dinheiro. E agora, o que você vai fazer? E eu, e você, o que nós vamos responder a esses encontros com o medo? Alguém está me entendendo? Então, é fato que nós teremos esses encontros. Vai prestar o concurso: ai meu Deus, vou passar ou não vou passar? Já tem tantos anos que eu estou tentando, não passei até hoje. Todos esses anos eu estudei, e aquele dia de fazer a prova, etc. O medo está gritando no seu coração, assustando você. Então não adianta dizer: eu repreendo o medo em nome de Jesus, eu nego o medo. Não, a questão não é negar, a questão é colocá-lo no lugar certo. Salmos 37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. Então nós vamos colocar o medo igual essa água aqui, está no recipiente correto. Amém? Então não é sensato negar aqui, tem uma água, existe uma... Não, isso aqui é fato, existe, é como medo. Todavia eu tenho que colocá-lo no lugar certo. Colocar esse celular dentro aqui da água não vai ser uma boa coisa. Portanto, não tem como negar o medo, existe. Nós precisamos colocá-lo no lugar certo. Essa história começou aonde, pastor? Começou lá em Gênesis 3:8. Vai comigo lá. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Estou gostando desse negocinho seu, esse brinquedinho seu. Estou soltinho, tá bom? Estou soltinho, né? Aleluia. Não vou levar não. Que isso, aleluia. Gênesis 3:8. Olha onde começou Gênesis 3:8. O medo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim, fala comigo, ouviram. Ainda bem que não é ouviu, né? Porque senão poderia ser só o homem, ou só a mulher. Ah, a mulher tem mais medo que o homem. Mentira, é ouviram. Os dois, o casal. Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam. Por quê? Por quê? Porque Deus perguntou a Adão: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, versículo 10, e tive... Aí a irmã fala assim: é você, viu? O Adão que escondeu, medroso. Não, mas ela escondeu também. Então não adianta aí, está todo mundo no pacote aí do medo, homens e mulheres. Mas só que quando nós não colocamos o medo no lugar certo, nós fugimos de responsabilidade. Aí o sujeito está com medo, o que ele faz? Vai pescar. Nada contra, viu? A pescaria, aleluia, continua pescando. Mas você está indo pescar por quê? Se você vai pescar para pegar um bom peixe, distrair, divertir, tudo bem. Mas você vai pescar porque está com medo, aí não é de Deus não. Naquele dia você não vai pegar nada. Brincadeira. Está vendo aí o pregador do medo? Aí a próxima vez que o irmão for pescar vai lembrar. Aí você precisa colocar o medo no lugar certo. Essa história começou lá em Adão. Portanto não tem nada a ver com você, Azemar. Ah, mas olha tanto que o diabo é cruel. Ele quer dominar pelo medo. Além de sentir medo, agora você se sente acusado. E às vezes o marido acusa a mulher e vice-versa. Mas você não é crente? Você não deveria sentir medo? Não, você não é lá filho de Deus, líder de célula, por que você está sentindo medo? Ora, porque o medo não poupa maiores ou menores, não poupa classe social, não escolhe idade. Adão até Josafá, grande rei de Israel, ele sentiu medo. Então preste atenção que eu vou afirmar agora. Tenha muito cuidado com a minha afirmação. Fique em paz com os seus medos. Qual que é o problema dos crentes? Eles já têm muitas coisas que os apavoram. Além do medo, ele se sente acusado agora. Ah, eu não posso sentir medo. Por quê? Porque eu sou crente. Não, você pode sentir medo sim. Você só precisa aprender a colocar o medo no lugar dele.
Tem alguém comigo? O que Josafá fez com a reação do medo? O versículo 20, capítulo 20, versículo 3, diz que ele se pôs a buscar o Senhor. Não se pôs a assistir filme o final de semana inteiro. Já sei, vou lá para Goiânia esparecer. Amém, vai lá para Goiânia esparecer, mas não seja por causa do medo. Vai pescar, mas não seja por causa do medo. Vai passear, mas não seja por causa do medo. Por causa do medo, busque o Senhor. E o resultado vai ser como o resultado de Josafá. Você quer ir comigo no versículo 12, por favor? 2 Crônicas 20, 12. Olha, por que Josafá sentiu medo? Ele nos dá aqui algumas pistas. Pode ser que você esteja vivendo isso que ele viveu. Capítulo 20, versículo 12. Aqui nós temos estágios do medo. Josafá deixou claro o que ele sentiu. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força. Fala comigo, não há força. Fala comigo, não tem mais força. Esse é o primeiro estágio do medo. O primeiro estágio do medo é o que Josafá está declarando aqui. Acabaram as minhas forças. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força nem para orar. Talvez você já sentiu-se assim. Não havia mais forças num rei de Israel. Não era em qualquer pessoa, não era um plebeu qualquer. Era um sujeito cercado por um exército, de posses, de estrutura. E ainda assim ele fala, acabaram as forças. Não tenho mais forças. A segunda parte desse versículo diz que o rei acabou. As forças acabaram, as forças do rei. O texto diz que ele não tinha mais força. A minha pergunta para você é: por quê? Será que era porque ele estava em pecado? Não, hora nenhuma a Bíblia diz a respeito de Josafá que ele estava em pecado. Então por que as forças dele acabaram? Talvez você pense que as suas forças acabaram porque você não é tão santo quanto deveria ser. E aí o medo vem e invade o seu coração. Ora, se eu não tenho força para vencer tal pecado, então acabaram as esperanças. Será que eu devo me santificar mais? E aí quanto mais você tenta, mais as suas forças acabam. Alguém já passou por essa experiência ou só eu? Por quê? Porque quanto mais eu tento, quanto mais eu me esforço, mais eu fracasso. Quanto mais eu tento pelas minhas próprias forças mudar a relação, e aí marido chega para a esposa, vamos discutir a relação. Aí o que estava ruim agora parece que piorou. Sabe por quê? Freguês. Porque você está tentando na sua força. E aí Deus vai deixar acontecer com você igual aconteceu com Josafá. Vai até acabar as forças. Vai até não ter mais força. Por quê? Ei, ou eu e você entendemos, como as crianças já cantam, né? Que é na força do Senhor. Ou então o Senhor vai deixar com que o Azemar termine a obra dele. Então vai começar a obra de Cristo. Tem alguém comigo? Josafá diz, acabaram as forças. Pastor, mas onde é que eu posso ver isso nas Escrituras? Eu não tenho tempo de ler com os irmãos, mas se você ler capítulo 6 de Romanos até o capítulo 8, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo isso, que dentro dele existia duas forças. A força da lei, que levava ele para o pecado, e a força da graça, que levava ele para a justiça de Deus. E aí essas duas forças lutando dentro dele. E ele diz, miserável homem que sou. O bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. Até que ele chega no capítulo 8. E ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque capítulo 8, versículo 1, coloca aí, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, Josafá ainda não tinha chegado àquela conclusão, por isso as forças dele acabaram. Ele ainda estava medindo os exércitos, ele ainda estava contando as moedas do cofre, ele ainda estava fazendo a matemática financeira para ver se ia dar conta de pagar o compromisso. Ei, se é o seu caso, as suas forças estão quase acabando. Esse é o primeiro estágio do medo. Ele tira as suas forças, porque Neemias capítulo 8 versículo 5 diz
10, diz que a alegria do Senhor é a nossa... Ora, se a alegria do Senhor é a nossa força, então eu preciso me alegrar no Senhor e aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Provavelmente você já aprendeu que Davi tinha uma chave. Qual era a chave que Davi usava? O louvor. E aqueles que andam por aí, mesmo no meio de uma tribulação, louvando a Deus, as suas forças são renovadas. Ei, mas vem cá, eu acho que Josafá ficava olhando para o problema, e ele ficava matutando domingo à noite, e ele pensava, não vou no culto hoje não, porque amanhã tem um compromisso muito sério, aí eu preciso me preparar, aí eu tenho que dormir mais cedo, e aí eu já deixo a minha roupinha certa. Muito bem ser organizado, eu mesmo gosto, mas melhor do que ser organizado é ser completamente dependente do Senhor. Eu gosto do axioma lá de Moody, que ele dizia que ele fazia como se tudo dependesse dele, mas ele orava como se tudo dependesse de Deus. Eu fico lembrando dos discípulos lá em Mateus 8, 23. Eu acho que Josafá estava como eles. Os discípulos estavam lá no barco, Jesus no barco, mas ele estava dormindo, porque ele está em paz, tranquilo, com a vida resolvida. Os discípulos lá agora estão no meio de uma tempestade, mas eles não conseguem ver Jesus. Jesus está no barco, mas você e eu ficamos focando no problema, como Josafá. O medo pinta o pior dos quadros para você na semana, e aí você vem aqui, se enche da palavra, se enche do evangelho, das boas notícias, e aí a partir de segunda-feira começa uma desconstrução na sua mente, no seu coração, das boas notícias, bombardeando o seu coração de medo. Medo financeiro, medo conjugal, medo da criação de filhos, medo da igreja, medo da célula, medo de não romper, o tempo inteiro, a semana inteira. E aí parece uma luta desleal, injusta. Então o que nós vamos fazer? Ei, Jesus está no barco com você, querido. E você tem uma escolha agora. Para quem que você vai olhar? Para a tempestade ou para o Cristo que está ali para resolver o problema? Você não chegou até o final do texto comigo, mas vamos chegar. É como aquele homem no tanque de Betesda, em João capítulo 5. Tinha 38 anos que ele estava lá, e Jesus chega do lado dele para curá-lo. E aí Jesus pergunta, e aí, você quer ser curado? Aí ele fala, não tem como. Espera aí, eu não estou te perguntando a maneira. Eu estou aqui, eu sou a cura. E aí às vezes nós estamos aqui num salão como esse. Jesus está falando ao seu coração agora, através dessa palavra. E você está pensando, não tem como. Olha a fatura do cartão. Não tem como, olha a minha idade. Não tem como, olha a distância. Não tem como, olha isso, olha aquilo. Essa é a estratégia do medo, do primeiro estágio. É concentrar-se naquilo que você não tem, não possui, não conquistou ainda. Sabe para quê? Para fazer o mesmo resultado que fez em Josafá. Acabaram as forças. Não consigo nem orar. Quantos estão me entendendo? Mas isso vai piorando um pouquinho, meus irmãos. Se você não parar o medo agora, nesse primeiro estágio, ele avança um pouco, e aí nós escolhemos a maneira errada. Josafá volta lá para o versículo 12, capítulo 20 e versículo 12. Nós vemos que o estágio vai piorando. Josafá pensa então, já sei, já que eu estou sentindo medo, já que eu não tenho mais forças. Eu fui numa palestra esses dias, motivacional. Eu não, só estou te dando um exemplo. Já sei o que eu vou fazer uns cursos aí. E aí eu vou empoderar de força, estratégia. E aí vamos lá, você consegue, você resiste. Aí vem um sujeito bom de auditório e fala para você umas palavras boas e empodera você o dia inteiro. E aí você faz igual Josafá. Já sei, eu vou resistir o medo, eu vou vencer. Parece uma boa estratégia de autoajuda, mas não tem nada a ver com a ajuda do alto. Tem duração curta, tem prazo de validade, até o próximo medo bater na sua porta. Mas você estava tão forte,
Agora está tão cabisbaixo, por quê? Porque a autoajuda não ajuda você para a eternidade, ela dura uma semana, um mês, algumas sessões, mas eu tenho certeza, se você olhar para o Cristo, se você focar os seus olhos no autor e no consumador da nossa fé, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. Essa é a experiência do servo de Deus. Então, segundo ponto, o primeiro é que as suas forças acabaram, estágio número 1. O segundo é resistir o medo. Josafá fez isso, piorou a situação. Não tente resistir o medo. Eu sei que eu estou falando na direção contrária de muitos pregadores, mas é isso mesmo. Não resista ao medo, porque você vai perder. O medo, na verdade, é para te guardar, é instinto de segurança, de sobrevivência. Eu tenho um pastor lá na equipe, ele é biólogo. E aí ele estava explicando, quando a gente estava compartilhando essa palavra, pastor Sérgio Carlos, ele é biólogo, professor, universitário, e aí ele estava explicando, falou: Azemar, sabe o que acontece quando alguém sente medo? Por que dá um frio assim na sua barriga? Porque essa região é muito hidratada, com vasos sanguíneos, etc. Então, o sangue sai daqui e vai para 2 lugares: pernas, membros inferiores e superiores, pernas e braços. Você já viu que você já correu daquele cachorro como você nunca correu na vida? E o sujeito que pula um muro que nem aqueles sujeitos das Olimpíadas pula aquele muro, e é sem vara, sem nada. A hora que ele olha para trás, ele falou: quem que pulou aquele muro ali? Mas é fisiológico, é porque vai para as suas pernas, você corre como nunca correu antes e provavelmente não vai correr mais. Ou então você adquire uma força que não tem normalmente. Essa é a maneira do seu corpo reagir ao medo. Mas qual que foi a maneira do rei reagir ao medo? Ele tentou resistir. E a Bíblia diz, versículo 12, por favor, obrigado: ah, nosso Deus, acaso não executará julgamento contra eles? Porque em nós, fala comigo, não há mais força. Força para quê? Espera aí, você tem que parar aí agora. O que o Josafá queria? Ele queria força para quê? Pois é, ele aumentou o problema. Me dá força para resistir a esse medo. Ao invés de entregar o medo para o Senhor e esperar do Senhor a força, ele falou: não, eu vou resistir, já sei, vou discutir a relação, meu casamento está fracassado, já sei, eu vou aqui conversar, porque se conversar eu vou resolver. É mesmo? Vai resolver? Ô pastor, pode descer aqui do altar, aleluia. Ah, já sei, eu vou pegar aquela ovelha e vou conversar com ela, porque se eu conversar vai resolver. Vai mesmo? Você já tentou, você já resistiu, você já conversou? Quantas vezes você conversou? Quantas vezes você pediu para ele parar de fazer aquilo outro, não deixar meia jogada quando chega em casa, né? Não espalhar a roupa lá não sei aonde? Já tem 38 anos, irmã, que você pede isso. Você está rindo, né, Marão? Você é novinho, mas é desse jeito. É desse jeito, não tem alternativa. Aí a irmã fala: eu vou resistir até o final. Seu casamento vai acabar, irmã, para com isso. Vai resistir coisa nenhuma. Pastor, o que você quer que eu faça? Eu quero que você desiste. Olha que mensagem louca essa que eu estou pregando para você. Eu quero que você jogue a toalha. Desisto. Uai, pastor, desiste e larga esse marido? Não, de jeito nenhum. Desiste de resistir com as suas próprias forças. Vai para o Calvário, irmã. Vai falar para quem tem a chave do cofre desse homem. E não é você, é o Cristo. Vai para o Calvário e fala: Jesus, eu já tentei de tudo, eu já falei com esse bendito desse irmão, eu já marquei aconselhamento com o pastor, não resolveu, eu já chamei o bispo, não resolveu, o que eu faço com ele agora? Entregue ele para Satanás? Não. Mas o apóstolo Paulo fez isso. Mas não era com seu marido. Você vai colocar o medo. Qual medo? Ah, pastor, tem medo que esse negócio não vai mudar nunca. Esse medo aí é real.
É possível. Mas vamos lá. Quem é que vai mudar? Sou eu conversando aqui com a Janaína? Eu sou a favor de conversar, etc. Mas sabe, esse remédio todo mundo tenta. Esse remédio é vendido em todas as farmácias, livro de autoajuda, de romance. Agora tem um remédio que não vende ali na farmácia, é o Calvário. É a cruz de Cristo. É um remédio que não é ali em qualquer lugar, é só para os vencedores. É só para quem tem fé no Deus que justifica até o ímpio. Ora, se muda o ímpio, não vai mudar você, irmão, aleluia. Ah, não, pastor, mas esse remédio demora demais. Demora o tempo que você precisa. Porque você sabe, o madeiro tem dois lados, né? É um para ela e um para você. Mas nós queremos pregar lá só um lá. Não, você tem que pregar os dois. E quem que vai fazer isso? Josafá falou, vou resistir, eu vou falar, eu vou pregar um adesivo aqui para eu parar de fumar. Prega também. Prega o adesivo, onde você quiser pregar. Mas depois de pregar o adesivo, vai lá para os pés da cruz, fala, Jesus, eu já prometi, já fiz campanha de jejum, e já falei com o pastor, e já fui no encontro. Mas diga comigo, em nome de Jesus, eu não vou resistir mais o medo. Eu vou entregá-lo para o Senhor. Sabe o que o medo quer fazer comigo e com você? Tirar sua confiança em Deus. Porque ele bate na porta e fala, isso aqui Deus não resolve não, viu? Isso aqui Deus não resolve não. Nem tudo cai assim do céu, nem tudo Deus resolve. Vai comigo para Hebreus, capítulo 10 e versículo 35. Ixi, pastor, eu bati no seu relógio aqui, ó, desconfigurou tudo. Aleluia. Você arruma, né? É porque agora... Que hora que acaba a sua reunião? Não, fala aí. Que hora que acaba, irmãos, a reunião aqui? Fala para mim. Porque pastor que convida é assim, fala, não, vai pregando aí, você não me conhece. Obrigado. Então, olha só o que diz Hebreus 10, 35, vamos lá. Sabe o que o medo quer fazer com Azemar? Quer apavorá-lo. E quer dizer muitas coisas para ele. Talvez o seu medo, irmão, o encontro com o seu medo é diferente do meu. Mas é fato, ele virá todos os dias. Talvez ele venha de noite, ele não marca a hora para vir não. E não tem momento não. Talvez você está aqui dentro da reunião, ouvindo a palavra, o celular toca, uma mensagem chega e o medo já apavora você. Fala, eu quero sair da reunião e eu vou largar de mão da célula. E aí quer tentar saída rápida, aquelas saídas mais loucas. Já sei, vou mudar para os Estados Unidos. Se você for mudar para os Estados Unidos porque Deus está dando direção para você, eu estou junto com você e o pastor, aleluia. Mas se você vai mudar por causa do medo, que garantia que você tem? Essa é a garantia? Ah não, o emprego está melhor lá em Portugal e não tem que falar inglês, então vou mudar para lá. Muda, freguês, aí você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Você está mudando por causa do medo. E aí, Hebreus 10, 35, ficou esquecido. Guardeis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão e recompensa. Então, quando eu estou aqui, eu estou com medo. Eu confesso, eu falo para Deus, eu não estou negando meu medo. Senhor, eu estou com medo. Aí o marido está orando, eu estou com medo que a mulher. A hora que ela chegar, não vai ficar bom aqui. Eu já sei que ela vai falar tudo. Ele é Deus, ele entrou dentro da cabeça dela e ele sabe. Marido e mulher é engraçado, né? Eles falam assim, não, já sei o que você vai falar. Vai, virou o Espírito Santo agora. Para com isso, irmão, já sei o que vai falar. Ah, é porque eu só de olhar para ele eu já sei. É tudo verdade, mas você não é Deus não, peraí. Aí ele está lá orando, ele está falando, meu Deus, a hora que aquela mulher chegar aqui, eu estou com medo. Confessa mesmo, irmão. Fala para Deus que você está com medo da mulher. Não tem nenhum problema. Pastor, ora isso todo dia, desculpa, eu também. E aí, e nós somos homens de Deus do mesmo jeito, está tudo certo. Aí você está falando, Deus. Aí o que você fala? Eu vou resistir? Não, você não vai resistir a mulher. Nem você, irmão, vai resistir o marido. Nem resistir o patrão. Que tolice, ele vai te demitir. E nós não estamos precisando de mais um desempregado aqui. Quantos dizem amém? Amém. É tolice, não tem que lutar contra o medo. Você tem que colocar no lugar certo. Eu vou te ensinar. Pega Hebreus 10, 35
e põe ele dentro da caixa da confiança em Deus. Pega lá o Hebreus 10:35. Vai ler lá no texto, eu vou falar aqui para você. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Só até aí. Ela tem um grande galardão. Todavia tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aquele que há de vir virá, não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da alma. Acertei? Até o 39? Sabe por que eu sei de cor esses versículos? Porque o medo vem encontrar comigo todos os dias. Aí eu abro a caixa da palavra de Deus e coloco ele lá dentro, pastor, e fecho. E falo, eu vou guardar minha confiança no Senhor. Ah, mas não está vendendo lá no meu comércio. Mas eu vou guardar minha confiança no Senhor. Ah, mas o fulano não está mudando. Mas eu vou guardar minha confiança no Senhor. Aí eu pego esse medo, eu pego ele, coloco ele dentro da palavra e fecho ele assim. E fico com a caixa da palavra de Deus. E aí quando eu olho, eu não estou olhando para o fulano que não muda. Eu não estou olhando para a empresa que não prospera. Eu não estou olhando para o Brasil que não sei o quê. Não, eu estou olhando para a palavra de Deus. Aquele que começou a cura na minha filha é fiel e vai completar. Aquele que me abençoou lá no dia do meu matrimônio é fiel e vai completar essa obra. Mas o medo diz para você, você não tem mais força, acabou o seu dinheiro, acabou a sua esperança, ela não está te ouvindo mais. Aí ele passa para o segundo estágio. Resiste, bobo. Não, entra aí nessas armas carnais do mundo, fica sem conversar, fica sem não sei o quê, e faz de conta que não está acontecendo nada. Não, essas armas são carnais, não são para nós. Nós temos armas espirituais. Se você bloquear no primeiro estágio, é o estágio que você renova a sua força no Senhor. Mas se ele continuar, não use a arma errada. A sua arma não é resistir ao medo. A Escritura diz que nós devemos resistir quem? Muito bem, resistir quem? A Bíblia não diz para resistir o medo, a Bíblia diz para resistir o diabo. Mas alguns irmãos ficam insistindo em vencer com as suas próprias forças. E por último, nós entramos no último estágio, que é o estágio do versículo 12. Por favor, volte lá, irmão. Capítulo 20, versículo 12 de 2 Crônicas. Josafá diz que não tinha mais força. Josafá diz que ele resistiu até o fim e não obteve vitória. Mas por último, Josafá diz que ele não sabia o que fazer, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E a sentença final do medo é essa aqui, ó. E não sabemos o que fazer. Isso aqui é o desespero. Isso aqui é o último estágio. É o último estágio do medo. É quando ele já tirou a força. É quando você já resistiu, tentou tudo, gastou tudo, chamou todo mundo para conversar. Não deixe esses encontros avançarem, irmãos. Isso aqui que eu estou falando com você não é fruto de uma pregação inteligente, não. Isso aqui é realidade espiritual. Você sabe o que eu estou falando, provavelmente você está em algum desses estágios aqui. E o último estágio é esse, eu não sei o que fazer. E eu tenho medo que muitos nessa hora fiquem como Abraão, no maior calor do dia. Ele vai lá e faz a maior besteira da vida dele, que foi Ismael. E olha que Abraão é crente, e olha que vencedor. E mesmo assim Deus não o impediu de fazer a maior besteira da vida dele, está dando trabalho até hoje. Então, nesse último estágio, quando o crente chega aqui e fala, não sei o que fazer, é perigoso. O perigo é real, é iminente. Alguns nesse estágio abandonam a fé. Alguns nesse estágio deixam a igreja. Fazem como Adão, vão se esconder de Deus, ou pelo menos tentar se esconder de Deus, que você não vai conseguir. Abandonam a liderança, deixam o ministério,
Por quê? Porque não sabem o que fazer. E olha, sabe o que eu tenho aprendido? A resposta está muito mais próxima do que você imagina. Coloca Provérbios 20 e 21 aí. Eu amo esse texto. Eu tenho vivido por ele. Porque quando Agar estava com medo e o seu filho Ismael estava morrendo na sua frente, a Escritura diz que tinha um poço de água em frente a ela, e ela estava morrendo de sede. Moral da história: Cristo sempre vai colocar a resposta muito próxima de você, mas só pode ser vista pelos olhos da fé. Provérbios 21, 20 diz, não é 21, 20 não. Esse é 21, 20? 21, 20, desculpa. 21, 20. O tesouro desejável e o azeite já estão na casa do sábio, mas o insensato o desperdiça. Sabe, querido, o tesouro que eu e você precisamos para resolver a situação, sabe onde ele está? Diz a Escritura: na sua casa. Quer dizer, um ambiente familiar a você. Não é só na sua residência, quer dizer que está perto de você. O tesouro desejável que eu estou desejando, mas o azeite que é para unção também está lá. Mas às vezes nós desperdiçamos. Pastor, então, como que eu saio dessa posição? Queria chamar aqui a nossa equipe de louvor, porque Josafá saiu dessa guerra de uma maneira muito louca, uma maneira que o Azemar, administrador de empresas, não colocaria no seu planejamento, que você não verá lá nas palestras motivacionais. Sabe como é que Josafá, volta para o versículo 12, querido, de 2 Crônicas 20, 12. Olha como é que ele começou a sair do medo. Ele cortou os estágios do medo. Fala comigo: as forças acabaram, eu resisti o que pôde, eu não sei o que fazer. São os estágios do medo. Mas aí o versículo 12 diz no final que Josafá resolveu a questão começando da seguinte maneira: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Oh, eu amo as Escrituras. Eu amo as Escrituras, porque elas sempre indicam uma saída. A nossa fé não é uma fé absurda. A nossa fé sempre indica uma saída. E Josafá pegou e falou o seguinte: ei, apesar de minhas forças terem acabado, apesar de eu não saber o que fazer, de eu ter resistido e não ter mais recursos nem alternativa, os meus olhos estão postos em Ti. Tudo começa por aqui, ó, para onde você está olhando. Eu sei que o medo quer focalizar no problema. Nós temos aqui provavelmente um tanto de pedido ali, um tanto de problema. Mas se o tempo inteiro eu estou olhando para o problema, a fé nunca vai crescer no meu coração. Eu quero terminar com você mostrando o versículo que é a saída. Capítulo 20, versículo 17. Por favor. Vamos finalizar com ele. E aí eu quero orar com os irmãos. Capítulo 20, versículo 17, diz assim: nesse encontro, fala encontros com medo. Encontros com quem, meus irmãos? E você sabe, são diários, às vezes mais do que diários. Nesse encontro com medo, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Isso é incrível. Oh, pastor, isso é um versículo da Nova Aliança. Se não estivesse aqui em 2 Crônicas, poderia estar em qualquer lugar do Novo Testamento, porque é um versículo completamente da Nova Aliança. Diz, é o seguinte, Azemar, eu sei que o medo está fazendo uma pregação enorme aí para você, mas é o seguinte, fica sentadinho aí que você vai ver quem é que vai ganhar esse negócio aí. Não tereis que pelejar. Ah não, pastor, você está pregando para mim que eu não tenho que fazer nada. Você está próximo de entender o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com aquilo que você consegue fazer, mas tem a ver com aquilo que Ele fez por nós. É por isso que você não tem que pelejar mais. Alguém já pelejou no meu lugar.
Aí alguém inteligente ouvindo essa pregação diz: isso é passividade, pastor. Faz o teste, vê se você consegue ser tão passivo ao ponto de esperar em Deus completamente. Vamos ver qual que é mais fácil. Sair por aí ligando, pelejando. Já sei, vou pelejar, vou acordar mais cedo, vou arrumar outro emprego, vou trabalhar mais e vou fazer, vou resolver. Veja qual que é mais difícil, esperar em Deus ou você pelejar na sua própria força. Você vai ver que a obra da fé exige muito mais do que as obras humanas. Por isso o Evangelho é o poder de Deus. Você não vai ter que pelejar, meu amado. É a primeira coisa, você vai resolver quem vai vencer o encontro com medo. Josafá lutou até as forças dele acabarem. Provavelmente você também. Eu estou te convidando para lutar de uma outra forma. Estou te convidando para vir a um lugar. A Escritura diz que quando o Senhor foi assunto aos céus, depois ele se assentou. Lá no céu tem uma cadeira. E essa cadeira, a Escritura diz que depois que Jesus fez a obra, ele se assentou. Mas o tempo inteiro nós queremos estar de pé. Deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu dou conta. Deixa comigo que eu vou lá, vou quebrar o pau, vou estourar o barraco, eu vou resolver, eu converso. Você quer continuar assim ou você quer não tereis que pelejar? Toma posição. Pastor, que posição? É a posição de confiar em Deus. Olha, eu não sei muitos versículos de cor não, mas o Hebreus capítulo 10, do 35 ao 38, eu decorei. Não foi porque eu quis não, é porque eu tomei posição, que é o segundo aspecto de você vencer o medo. Primeiro eu resolvo, vai ser na minha força ou na força de Deus? Não, cansei, Senhor. Você lembra que eu mandei você desistir, né? Falei, não dou conta de mudar esse homem não, dou conta de mudar essa mulher, essa igreja, esse serviço, não dou, desisto. Eu quero ver o poder de Deus operar aqui agora. Quantos querem ver o poder de Deus operar? Ah, então eu levanto porque eu estou cheio do poder. Não, filho, senta. Toma posição. Olha lá o versículo 17, segundo Crônicas. Volta aí, filho. Toma posição. Qual posição? É a posição da fé. Oposição angustiosa para a maioria de nós, mas é a posição da fé. Aí você fala, você fala João 19:30, está consumado. Ou está consumado ou não está. E aí você toma posição. E olha que coisa louca. Qual estratégia militar está de acordo com aquele ficai parados? Como que você fica parado para vencer uma guerra, gente? Como você fica parado para vencer o medo? Você só entende o Evangelho pela fé. É pela graça mediante a fé. Se você entendeu a mensagem, tem um tanto de medo aí agora batendo na sua porta. Você precisa responder a ele. Só que o meu convite para você hoje é que existe uma outra maneira de responder a esse medo, aos encontros com medo. Não é negá-lo, dizer que ele não existe, não é admiti-lo, é colocá-lo no lugar certo. Esse recipiente aqui não é para isso, está no lugar errado. Ambos se estragarão agora, nem guardanapo nem água para beber. É isso que nós fazemos com os nossos medos. Levamos ele para casa, levamos ele para a sogra, levamos ele para o patrão, e aí estraga tudo que estava ruim, agora piorou. Nenhum nem outro agora. O que eu faço, pastor? Coloca no recipiente certo, eu te ensinei. Escolhe aí um versículo, vai buscar Deus, igual Josafá. Põe o medo aqui no meio e fecha. Fala, vai ficar aqui dentro da palavra, porque eu vou guardar minha confiança no Senhor. Ah, mas eu estou vendo a conta, ela está aqui, é verdade. Existe uma diferença entre o fato e a verdade. Você pega a radiografia, é fato. O médico fala, tem câncer, é fato. Eu não sou louco, eu estou vendo ele ali, eu estou vendo o diagnóstico. Eu não sou iletrado, eu não sou fanático, eu estou vendo.
é fato. Mas qual é a verdade? Aí é diferente. Fatos nem sempre são verdades. Você está vendo aí algumas superpotências brigarem, né? Um fala que tem arma nuclear, o outro fala, é tudo fato. Mas o que é a verdade? Bom, eu escolhi o que é a verdade. A verdade não é o que eu vejo, nem o que eu ouço, mas é o que a palavra de Deus diz. Se você escolheu isso, aí é fácil você pegar o medo, colocar dentro da caixa da palavra e fechar. E você fica com ela, com a palavra. E o medo tem que escolher um caminho rápido para ele ir embora. Se é o seu caso, fique de pé onde você está. Vamos ministrar ao Senhor. Ministra, querido. Ministra, porque nós vamos orar. Ministra, porque nós temos que falar agora com o medo. Nós temos que dar uma resposta para o medo. Feche seus olhos e comece agora a falar com o Senhor a respeito do seu medo. Coloque a mão no seu coração agora. Nós vamos vencer o medo fazendo a coisa certa. A primeira coisa a fazer é o que Josafá fez: buscar o Senhor. Por isso, os medos têm nomes, e eles provavelmente já estão aí no seu coração, e você precisa falar para Deus o nome deles. Nós vamos ministrar aqui baixinho, e eu quero ouvir a sua voz falando para o Senhor o nome desses medos, e falando para Ele: eu entrego o medo do meu casamento acabar, eu entrego o medo das minhas finanças, eu entrego o medo do meu relacionamento, eu entrego o medo. Vai ministrando ao Senhor, vai ministrando ao Senhor. Fale o nome, coloca para fora, fala para Deus. Seu Pai hoje está aqui para te ouvir, está aqui para te dar vitória sobre cada um desses medos. Fale com o Senhor, querido. Não fique guardando-os para você. Libera isso agora. Faz isso, fala, ministra ao Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Cristo é esse amor. Cristo. Isso. Aleluia. Agora, sabe a segunda coisa que você deve fazer? Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Talvez você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Podemos fazer isso agora mais uma vez. Ou se você já fez, não há problema de fazê-lo de novo. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque eu creio que eu sou pecador, mas o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, e o seu sangue foi derramado para que eu tivesse perdão. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está vivo e é poderoso para me guiar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.